Olá, focadinhos e focadões, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais uma aula, essa que a gente vai falar sobre editores de texto. Na aula de hoje, a gente vai ver muitas e muitas questões para o Pedro II sobre editores de texto. Para quem não me conhecia, está chegando agora, sou o @professor.leonardo.vasconcelos, me segue lá no Instagram e fique sabendo de novidades pelos stories. Vamos lá para a primeira questão do editor de texto do Microsoft Word 2013, é possível incluir nota de rodapé. Os locais possíveis para incluir nota de rodapé são: letra alfa, abaixo da página, no final do documento; bravo, no final da página, no final do documento; Charlie, abaixo da página e abaixo do texto; ou delta, no final da página e abaixo do texto. Então, essa questão foi muito polêmica, porque não é comum perguntar isso em prova, em concurso, mas caiu no último concurso do CP2. A resposta correta é a letra delta, no final da página, ou seja, o rodapé fica ali embaixo, no final de uma página, ou lá abaixo do texto. Depois do último caractere escrito, ele vai ficar abaixo. Você pode escolher esses dois locais para colocar nota de rodapé: no final da página ou ainda abaixo do texto. Questão de número 2. O Microsoft Word 2013 permite a criação de índice específico para as ilustrações e imagens existentes em um documento. Antes de gerar um índice, é necessário inserir em cada ilustração que fará parte dele. Você tem que inserir o que em cada ilustração? Você tem que inserir um hiperlink, uma legenda, uma indicação ou uma referência. Você tem que botar uma legenda. A legenda pode ser na parte de cima, pode ser na parte de baixo da imagem, ela automaticamente já vai entrar para o seu índice. E você pode criar um índice de ilustração para imagens, para tabelas, para figuras, para quadros, para fórmulas matemáticas. Você pode estar criando de maneira automática, desde que você coloque uma legenda para cada um desses itens separado. Inclusive, dá para criar mais de um índice, um para ilustrações, outro para tabelas, outro para quadros, outro para fórmulas. Você pode escolher quantos índices você quiser. Basta, na hora que você está criando a legenda, informar que tipo de figura, imagem, tabela que você está inserindo. Questão de número 3. O Word é um processador de texto criado para computadores IBM com versões posteriores para Apple, SCO Unix e Windows. No Microsoft Word 2013, é disponibilizada a função de números de linha. Nessa função, não há qual opção. Letra alfa, contínuo; bravo, manter a cada seção; Charlie, reiniciar a cada página; ou delta, suprimir no parágrafo atual. Vamos lá, vamos pensar. No Word, a gente coloca número de linhas. Automaticamente, ele vai ser contínuo. Então, uma das opções que tem é contínuo. Você pode escolher a opção de reiniciar em cada página, ou seja, todas as páginas recomeçam. Também dá a possibilidade de reiniciar a cada seção. Você pode estar dividindo o seu documento com quebras de seção e pode botar para reiniciar em cada seção. E se você não quiser o número em um parágrafo, você pode suprimir no parágrafo atual. Não tem o tal de manter. Se você colocou, ele já é contínuo. Você não tem que pegar lá e manter. Não existe essa opção. Então, qual que não há é manter em cada seção. As questões de Word vem perguntando muitas das vezes as suas ferramentas, dos seus ícones, dos seus atalhos, e ele precisa que você entenda que tem que ser intuitivo essas ferramentas. Então, você tem como manter as linhas contínuo em todas as linhas, reiniciando em cada página, suprimindo somente no parágrafo atual ou reiniciando em cada seção. Isso você tem, é intuitivo. Agora, manter, você não tem que escolher manter se você já colocou o que você quer. Entendeu? Segue a lógica. Próxima questão, questão de número 4. No Microsoft Word 2013, é possível inserir um hiperlink, um indicador, uma referência cruzada. A guia que possibilita incluir hiperlink, indicador, referência cruzada é: letra alfa, inserir; bravo, designer; Charlie, exibição; ou delta, referência. Vamos lá.
eu quero inserir, adicionar, incluir algo ao documento, normalmente ele está na guia inserir. Pode marcar a letra alfa como gabarito correto. Na guia inserir, a gente tem um grupo chamado link ou hiperlink, que dentro deles a gente vai ter o hiperlink, permite fazer uma ligação, um link, criar um atalho para um indicador, que você pode marcar no seu documento, palavras com essa ferramenta indicador, ou para uma página de web, ou para enviar um e-mail, ou para abrir uma página, um arquivo, um programa. Então, você pode estar criando hiperlinks para isso. A referência cruzada é quando você faz referência, por exemplo, o título, uma legenda de uma imagem, uma figura, com uma parte no texto. Então, você pode fazer uma referência cruzada para quando você clicar em um, levar para o outro. Isso é referência cruzada, também está todos no grupo hiperlink, grupo link, da guia inserir. Da guia designer, você vai ter o design do documento, ou seja, as formatações padrões, você pode colocar no seu documento inteiro, mas o mais importante, você pode colocar marca d'água, que é uma imagem, um texto no fundo da página, como se fosse um papel timbrado. Posso botar borda da página e escolher cor da página, tudo voltado para a página inteira. Na guia exibição, eu posso mudar os modos de exibição, o modo normal é o layout de impressão, eu posso mudar para layout de web, modo de exibição de leitura, estrutura de tópicos, rascunho. Então, tem esses modos que eu posso estar alterando na exibição. No exibição, também permite estar mudando o zoom, caso você queira. Posso dividir minha tela para ver em duas partes ao mesmo tempo. Tudo isso a gente tem na guia exibição. Na guia referências, você pode estar inserindo o sumário, adicionando texto a esse sumário. Você pode inserir nota de rodapé, nota de fim, você pode inserir uma referência cruzada, citação, bibliografia, legenda, você pode estar inserindo índice, índice de ilustração, índice remissivo, marcar palavras para entrar no índice, tudo isso está na referência. Repare que na referência as ferramentas se chamam inserir. Inserir nota de rodapé, inserir nota de fim, inserir citação, inserir legenda, inserir índice de ilustração, enquanto na guia inserir, nenhuma ferramenta começa com inserir, com exceção do inserir Word Art, ou simplesmente Word Art, e o inserir tabela. Próxima questão, questão de número 5. O índice remissivo é um recurso disponível no Microsoft Word 2013. A alternativa que indica um dos botões funcionalidade utilizado para gerar índice remissivo é letra alfa, marcar índice, bravo, marcar entrada, Charlie, marcar citação, delta, marcar referência. Vamos lá. A citação é para entrar nas referências, então não tem nada a ver um com o outro. Marcar índice. Não, eu não vou marcar índice. Eu vou marcar entradas que vão entrar no índice. Então, o nome da ferramenta é marcar entradas, as palavras que eu quero que entre no índice. Lembrando que um índice seria um índice remissivo. Essa ferramenta, índice remissivo, ou simplesmente índice, a gente encontra na guia Referências. Questão número 6 do Word é um processador de texto criado para computadores IBM com versões posteriores para Apple, SO Unix e o Windows. No Microsoft Word 2013 é possível incluir nota de rodapé. A quantidade máxima de colunas no layout de nota de rodapé é 1, 2, 3 ou 4. Então, essa também foi outra pergunta polêmica desse concurso. Porque quase ninguém vai pegar e inserir nota de rodapé colocando colunas. Mas, se você for lá na guia Referências, dentro do grupo Nota de Rodapé, e você vai verificar que tem como formatar com 1, 2, 3 ou 4 colunas. Gabarito dessa questão é o número 4. Então, daria para formatar, dividir a nota de rodapé em até 4 colunas. Questão número 7. No Microsoft Word 2013, é possível gerar um sumário, que isso também pode ser chamado de índice. Só que esse sumário fica na frente. O índice normalmente é o remissivo, fica lá atrás. Para o documento. O primeiro passo é indicar quais fragmentos de texto devem estar presentes no sumário. Esta indicação é feita selecionando o texto desejado e, a seguir, escolhendo uma. Marcar dor na guia inserir
estilo da guia página inicial, fonte da guia página inicial ou hifenização da guia layout. Então, tem duas maneiras de inserir lá no sumário. Uma das maneiras é ir na guia referência, que não está aí, e eu posso adicionar o texto ao sumário. Adicionar o texto. Não está aí. Uma outra maneira é na guia página inicial, indo no grupo estilo e escolhendo qual é o estilo da fonte daquele texto selecionado. Se vai ser título 1, título 2, título 3, título simplesmente, e tudo que for formatado com esse formato de título, automaticamente já vai para o sumário, adicionando no nível correto, no nível 1, 2 ou 3, que é como eu adicionaria um texto, adicionar texto, nível 1, 2 e 3, lá para o sumário. Beleza? Então, gabarito, letra brava. Questão de número 8. O Word é um processador de texto criado para computadores IBM, com versões posteriores para Apple, SCO, Unix e Windows. No Microsoft Word 2013, há uma guia que possibilita incluir legendas, nota de rodapé e sumário. Essa guia é design, inserir, revisão ou referência. Vamos lá, eu quero incluir, adicionar. Logo de cara, você, deve ser a guia inserir. Não, essas coisas já estão no texto. Eu estou inserindo a legenda num documento, dentro de um documento, numa imagem, numa tabela, numa fórmula. Eu estou inserindo nota de rodapé numa palavra que já está no texto. Eu estou adicionando meu sumário com títulos que já estão no texto. Então, eu estou fazendo referência a algo que já está no meu documento. Nesse caso, o gabarito é letra delta. Pode marcar aí como gabarito letra delta. Na guia design, eu já falei, eu posso estar colocando uma marca d'água, mudando a cor da página ou borda da página. Na guia inserir, trazer algo de fora e colocar no documento. Eu posso inserir uma quebra de página, posso inserir uma tabela, posso inserir uma forma, uma figura, eu posso inserir um Smart Art, um Word Art, uma fórmula, uma equação, um caractere. Então, trazendo algo que não está no documento, incluindo. Já na guia revisão, a gente tem a ferramenta ortografia e gramática, tecla de atalho F7, que procura erros na escrita ou na concordância verbo nominal. Escrita, ortografia. Gramática, concordância verbo nominal. Tem um dicionário de sinônimos na guia revisão. Tem o traduzir, para estar traduzindo o documento para outro idioma. Tem como escolher o idioma da correção ortográfica. Tem o pesquisar, para pesquisar na web. Então, tudo isso está na guia revisão. E o principal ali que hoje em dia vem caindo é o controlar alterações, que quando acionado, toda e qualquer alteração feita no documento fica registrado, mostrando do lado direito ou nas marcações, e aí eu tenho que aceitar ou rejeitar essas alterações que foram feitas, tá? Então, isso aí tudo tem na guia revisão. Gabarito dessa. Nota de rodapé, nota, legenda e sumário está na guia referência. Questão número 9. No Microsoft Word 2013, em sua configuração padrão, há 3 arquivos envolvidos na criação e impressão de cartas usando o processo de mala direta. São eles: documento principal, lista de endereço e documentos mesclados. Bravo, documentos correspondentes, destinatário e mala direta. Charlie, conteúdo, lista de endereçamento e mala direta. E delta, carta, destinatário e mala direta. É outra questão controversa desse concurso que houve. Quando a gente está criando uma mala direta, você pode escolher qual é o seu documento principal, que é uma carta, ou um envelope, ou uma etiqueta. Para isso, você já escolheu qual tipo. Você tem que escolher uma lista de endereço, um endereçamento, lista de endereçamento, para estar enviando, ou seja, para pegar os campos dessa lista e colocar dentro do documento. E após o fim, eu tenho que pegar em documento mesclado para imprimir, criar uma cópia para impressão. Então, o gabarito é letra alfa. Mas é uma questão muito controversa, porque tem textos aí que não está diretamente lá no documento, lá no Word. Mas essas são as partes principais. O documento, lista de endereço e, ao final, a impressão é o seu documento mesclado. Questão de número 10. No Microsoft Word 2013 é possível criar um formulário preenchido. A primeira etapa para a criação de um formulário é mostrar a guia desenvolvedor. Numere a ordem
crescente a sequência dos eventos necessários para mostrar essa guia desenvolvedor. Então, a guia desenvolvedor, ela por padrão, ela não fica ativa, não fica sendo mostrada. Para que eu mostre, eu tenho que ir lá nas opções que fica na guia arquivo ou no menu arquivo. Então, a primeira opção é clicar lá no menu arquivo. Assim que eu clicar no menu arquivo, eu vou lá em opções. Quando eu chegar em opções, eu vou clicar aonde? Eu vou clicar em personalizar a faixa de opções. Três. E aí, em personalizar a faixa de opções, na lista de guias principais, eu vou marcar a caixa desenvolvedor. E por último que eu fizer isso, eu vou dar OK confirmando minha ação. Não é isso? Mas, professor, não tem essa resposta. Não, não é isso. O professor acabou de pular uma etapa, tá? O que que eu pulei? O OK, lá, ele tem que ser dado aqui, ó. Na hora que eu clicar na faixa de opções, eu vou pegar e dar OK. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo para vocês. Então, a primeira etapa é ir no menu arquivo. A segunda etapa é ir em opções. A terceira etapa é clicar na faixa de opções e personalizar. Depois eu vou personalizar e eu tinha colocado, era o número errado. Ali não era 1, era 5, por isso que deu errado. Então, por último, OK. Então, ficou 5, 3, 2, 4 e 1. Primeiro eu clico no menu arquivo, depois eu vou em opções, depois eu personalizo. Em personalizar, eu escolho a guia e marco o desenvolvedor. E, por último, confirmo. Só botei o número errado, por isso que tinha dado errado da outra vez, tá? Mas aí vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido aí. E a gente finaliza esse bloco de aula. Para quem não me conhecia ainda, sou o professor Leonardo Vasconcelos, focado no edital, a melhor forma de estudar para o Colégio Pedro II, tá? Vamos lá. Então, para a primeira questão de Excel para a banca do CP2. Considere a tabela a seguir, elaborada no Microsoft Excel 2013. A célula B9 deve conter a contagem dos valores registrados na célula da coluna B, entre as linhas 2 e 7, desde que na coluna B da respectiva linha o valor seja acima de 1.250. Então, ele quer saber a contagem dos valores das linhas 2 e 7 da coluna B, acima de 1.250. No Excel, a fórmula correta para esse cálculo na célula B9 deve ser. Vamos lá. Primeira coisa, ele quer contar. Se ele quer contar, é uma função do tipo cont. As funções do tipo cont servem para contagem. Ele tem uma condição acima de 1.250. Então, é uma condição com uma contagem. Cont.c. Cont, contagem, C, condicional. O local, ele falou que é na coluna B, iniciando na linha 2 até, 2 pontos, a coluna B, terminando na linha 7. E a condição, ponto e vírgula, ele falou aí na questão que tem que ser maior, acima de 1.250. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, a fórmula, a função correta seria essa. Para quem não sabe, a função cont.c, ele vai ter uma matriz de valor, um intervalo de células, lembrando que esse intervalo tem que ter ponto e vírgula, tá? Desculpa, tem que ter 2 pontos, intervalo é 2 pontos. E um ponto e vírgula, logo após o ponto e vírgula, entre aspas, a condição. A condição é, nesse caso, aí acima de 1.250. Então, é assim que funciona a função cont.c. Olhando para as alternativas, a letra alfa está errado porque toda condição tem que estar entre aspas e não existe a função contar.c. Gabarito, letra bravo.
Próxima questão. O programa do Excel é um editor de planilhas criado para o sistema Windows, Macintosh e para dispositivos móveis. No Microsoft Excel 2013, há a possibilidade de se incluir uma função em uma célula. A função DESC retorna a taxa de desconto de um título. Essa função é aquelas funções que a gente quase não usa, a não ser que você trabalhe num setor financeiro, num setor bancário, e a função DESC é para calcular um desconto. Então, a função DESC, para quem nunca ouviu falar, serve para calcular um desconto. Para isso, ele vai ter que ter o quê? A liquidação, ponto e vírgula, o vencimento, ponto e vírgula, o PR, ponto e vírgula, o resgate, ponto e vírgula, a base. Então tem que ter tudo isso aí. Liquidação, vencimento, PR, resgate e base. Mas, professor, como você sabe disso? Eu só sei disso porque eu abri o Excel para olhar essa fórmula função. Não é uma função comum de cair em prova, em concurso. Essa aí a maioria deixou em branco, no caso chutou uma alternativa qualquer, porque a função DESC quase não cai em concurso. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar o prazo que você está liquidando, ver o vencimento, o PR, resgate base, e vai calcular o quanto você vai ter de retorno, de desconto ao liquidar antecipado. Infelizmente, a banca que organizou o último concurso CP2, que foi a própria CP2, ela colocou questões desse níveis, que não são comuns, não acontece de ter em prova, por isso que a gente vai ter que estudar diversas funções. Pode cair qualquer uma, são mais de 250, não é comum cair. O mais comum é soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, função C, conte C, soma C, média C. Deixa eu ver mais o que você pode colocar aí de função. A função E, a função OU, PROC, PROC-V, PROC-H, tem várias funções que são mais comuns, corriqueiras, porém, essa não seria. Próxima questão, questão de número 3. Considere a planilha a seguir construída no Microsoft Excel 2013. Está aqui a planilha, tá? Com base nessa planilha foi gerado o seguinte objeto. Está aqui o objeto. A funcionalidade utilizada para gerar objeto com base na planilha é letra alfa, mini gráfico, Bravo, Power View, Charlie, gráfico dinâmico, ou Delta, segmentação de dados. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Quando você criou, ele criou isso dentro de uma célula. Pode ver até que a célula está marcadinha ali como se estivesse selecionada. Isso aí parece um gráfico de colunas. Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, realmente, ele criou dentro de uma célula que a gente chama de mini gráfico. É uma ferramenta que foi implementada a partir da versão 2013, que permite gerar minis gráficos dentro de célula com valores selecionados. Tá? Gráfico dinâmico, ele ia criar um gráfico, só que isso aí seria um objeto, uma imagem flutuante ou uma planilha, a gente teria uma aba só para o gráfico. Segmentação de dados, eu posso selecionar dados e segmentar, dividir os dados para poder fazer cálculos. E Power View não teria essa função. Então, gabarito, letra alfa. Questão de número 4. Considere a planilha a seguir elaborada no Microsoft Excel 2013, na qual foi aplicada a funcionalidade de formatação condicional. A opção do conjunto ícones de formatação condicional utilizada é aquela questão que a gente está acostumado a cair em prova falando dessa ferramenta, formatação condicional. Mas não qual é o tipo de ícone. Mas vamos lá. Formatação condicional me permite selecionar células e criar uma condição para que essas células sejam formatadas. Pode ser com cores, pode ser com ícones, por isso que ele fala de conjunto de ícones. Então, eu posso estar mudando a forma, a fonte, a cor, o ícone. Tem essas aí possibilidades. Dentro dos ícones, a gente tem a opção de formas, direcional, indicadores. E nesse caso daí, a gente está falando de direcional.
direções, são setas que podem estar apontando para algumas direções, tá? Ah, professor, como eu vou saber que é direcional? Então, mesma situação que eu falei em questão anterior. São questões que foram cobradas nesse concurso específico, que não são comuns cair em prova. O que mais cai é formatação condicional. Eu posso criar regras, padrões para formatar as células conforme essas regras, colocando cores, colocando ícones, ou até podendo classificar os dados, caso necessário, tá? Então, o mais comum é utilizar cores e ícones. Ele usou os ícones, mas a questão queria saber que tipo de ícone é esse. É um ícone direcional. Questão de número 5. O programa Excel é um editor de planilhas criado para o sistema operacional Macintosh e para dispositivos móveis, Windows, Macintosh e dispositivos móveis. Considere a planilha a seguir, elaborada no Excel 2013. Está aqui a planilha. A funcionalidade indicada pelas setas é mostrar fórmulas, janelas de inspeção, rastrear precedentes ou rastrear dependentes. No caso aqui, ó, a célula selecionada é essa, e para esse valor ela depende dessas células aqui. Então a resposta é rastrear dependentes. Rastrear dependentes, tá? Porque todos esses valores desculpa, esse valor daqui depende dos valores que estão apontados na seta. Então, conforme eles vão mudando, vai mudando aquele valor inicial aí. Mostrar a fórmula. Mostraria na célula a fórmula criada. E aqui não está mostrando a fórmula, está mostrando o quê? O valor. Janela de inspeção. Seria uma janela para inspecionar a fórmula que foi escrita, como é feito o cálculo. Rastrear precedente também tem essa função. Para rastrear precedente seria o contrário. Seriam várias setas, por exemplo, apontando para uma única janela. Vamos dizer que essa aqui está selecionada e as setas estariam apontando para cá. Então, eu estou rastreando quem precedeu, quem foi que deu origem àquele valor, tá? Beleza? Então, tá aí a resposta para vocês da questão. Vamos passar para a próxima? Considere a planilha a seguir, elaborada no Microsoft Excel 2013. O resultado da fórmula máximo A1, 2 pontos, A4. Isso aí é uma pegadinha que ele colocou. Você vai falar, o máximo é 30. Não, calma aí, cuidado. A função do máximo, sim, retorna o maior valor. Mas olha a pegadinha, é só de A1 até A4, é só esse conjunto de dados daqui. Não são todos os valores, tem que ter muito cuidado. Na hora da prova, tem 2 pontos, marca um pontinho na primeira, marca um pontinho na segunda célula e faz o menor retângulo possível, colocando as células marcadas dentro do retângulo. Agora eu posso ver que o máximo que tem dentro desses valores é o 26, gabarito da questão, letra bravo. Se fosse mínimo, no mesmo intervalo, o mínimo seria 8. Então tem que ter muito cuidado com a função quanto ao intervalo, o conjunto de células, a matriz de célula que foi utilizada. Questão de número 7. Considere a planilha a seguir, elaborada no Microsoft Excel 2013. Com base nessa planilha, foi gerado o seguinte gráfico. Então, está aqui a planilha, está aqui o gráfico. As células da planilha que devem ser selecionadas para gerar o gráfico são... Logo de cara aqui, ó, eu vejo os nomes André, Bianca, Lara, Nelson. Então, eu tenho que selecionar esses dados aqui, sem dúvida nenhuma. E olhando aqui, ó, o André tem 5,25. Opa, tá aqui. A Bianca tem aqui, ó, 8,25. Tá aqui. A Lara tem 2, mais ou menos 75. Aí mesmo. E o Nelson tem 5,25. Tá aqui. Ou seja, tem que selecionar também esse conjunto de células. Olhando para as alternativas, é da coluna A, desde a linha 3 até a linha 6, e da coluna D3 até a D6. Então, aqui, ó, eu leio como até o 2 pontos e o ponto e vírgula eu leio como E. Seria aquele conjunto para formar aquele gráfico. Esse gráfico, para quem não sabe, é um gráfico de colunas. Vou sair da frente para que você visualize melhor o gráfico.
É um gráfico de colunas usando os dados. E como você sabe que deu os valores ali? É só seguir aqui uma linha, aqui, ó, 5, alguma coisa, 8, alguma coisa. Aqui, ó, 2, alguma coisa. Seguindo aí, você avalia. Então, o gabarito dessa questão é a letra Charlie. Próxima questão, questão de número 8. O programa do Excel é um editor de planilhas criado para o sistema Windows, Macintosh e para dispositivos móveis. Considere a planilha a seguir elaborada no Microsoft Excel 2013. O conteúdo da célula A7 é o resultado da aplicação de uma fórmula sobre as células A1, A2, A3 e A4. A função que calcula o resultado apresentado em A7 é... Primeira coisa, tem que usar todas essas células aqui. Ele já fala isso, para dar esse resultado aqui. Então, aqui, ó, tá usando todas as células? Começa em A1, vai até A5? Sim. Tá usando todas? Sim. Tá usando todas? Tá. Então, todas elas poderiam ser o correto, tá? Agora, vamos ver o que a função está fazendo para chegar a 2,5. Não sei, a melhor coisa que tem é calcular cada uma delas. Igual a média. O que faz a função igual a média? Ele vai calcular a média aritmética dos números, que começa em A1, vai até A5. Somar todos os números, deu 10. E dividir pela quantidade de números somados. Somaram 4 números. Aqui não tem número, então não conta essa célula, nem soma ela. 10 dividido por 4, 2,5. Opa, meu gabarito, já posso marcar a letra alfa como resposta correta, tá? Então, já marquei lá o alfa, mas vamos ver os outros. A função da soma, ela somaria todos os valores, 10 também. E essa barra 5 dividiria por 5, daria 2, então não é minha resposta. 2 não é minha resposta. 2,5 seria minha resposta. Porque está aqui, ó, no A7, 2,5. Próxima questão, a mesma situação. Ó. Somaria todos os números e dividiria por 5. Seria a mesma função da soma e 1/5. Também vai dar 2. E na outra, ele pega cada número e divide por 2. Cada número divide por 2. Então, é 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 2 vai dar 1. Nada dividido por 2 vai dar 0. Não, ele não fez no A3. Desculpa, não fez no A3. No A4. Então, já tem um erro. Ó. Ele tem que usar o A3. Aqui não tem nem usando o A3. Então, já estaria errado aí, porque ele diz que foi aplicada uma fórmula sobre essas células. Então, A4 seria 3 dividido por... Ih, não é nem por 2, olha. Agora que eu vi, é dividir por 5. Peço perdão aí que eu estava dividindo por 2, mas não é por 2, é por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. 2 dividido por 5 dá 0,4. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Somando isso aí, a gente teria 10, 20, daria 2,0. Também não é meu resultado, 2 não é meu resultado também, tá? Então, não é a fórmula, a função que eu gostaria de estar usando para calcular isso. Se eu não fiz nenhuma cálculo errado, 20 dá 4, 30 dá 6, 40 dá 8, 10 dá 2. Está certinho. Somando isso tudo, dá 10, 12, 20. Está certinho minha fórmula e função. Então, também não é minha resposta. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido essa questão aí. Gabarito, então, letra alfa. A alfa vai fazer a média desses valores. E lembrando que célula vazia não conta. Então, a média, na verdade, é dividir por 4, porque são só 4 números. Somou tudo 10 dividido por 4. Se aqui tivesse dividido por 4, poderia ser resultado, com exceção da última, que ele fala que tem que usar todas as células. Próxima questão. Deixa eu sumir da tela. Para criar uma lista suspensa no Excel 2013, deve-se selecionar onde se pretende que o menu suspenso seja exibido e realizar a seguinte sequência de comando. Então, ele quer fazer o quê? Criar uma lista suspensa. Primeira coisa, você tem que ir em Dados. Dados. Todas elas te levam para a guia do menu Dados. Dentre essas, você vai escolher Validação de dados. Validação de dados.
Dentre essas, você vai escolher qual é a fonte. Então, para escolher qual é a fonte, você vai escolher numa lista, clicar em fonte, selecionar os itens que aparecem no menu suspenso, clicar em Enter e dar OK. Com isso, o gabarito é a letra delta. Você vai ver em dados, validação de dados, você vai escolher uma lista. Na lista, você vai escolher qual é a fonte que você está usando, selecionando os dados que vão aparecer para quais que você quer usar, confirma e clica em OK. Professor, e aí? Não entendi nada. Aluno, aluno. Se você for na prática, for fazer, você vai entender. Primeiro, cria uma lista, tá? Vai em umas células, coloca uns números ali, seleciona uma outra célula e vai em validação de dados, na guia dados, vai na ferramenta validação de dados, ele vai pedir para que você escolha a lista, clica lá em escolher a lista, vai ficar uma barrinha pequenininha, você clica e seleciona quais vão aparecer lá, quais itens que você querem que apareça nesse menu suspenso que você está criando, nessa lista suspensa que você está criando. Quando você selecionar, aperta Enter, ele já vai entrar e aí confirma para aparecer. Essa questão é aquelas questões que eu falei, que a banca veio cobrando uma coisa que não é comum. Só se você usar muito, muito mesmo o Excel e você também utilizar essa lista suspensa. Lista suspensa é aquele combo box, é a caixinha que tem uma setinha para baixo com vários valores dentro. Você vai saber como fazer isso, tá? Beleza? Então, próxima questão. O Excel 2013 conta com o recurso de formatação condicional. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para limpar a formatação condicional em uma planilha. Então, para inserir e limpar é quase no mesmo lugar. Para inserir, você vai na guia página inicial. Então, já elimina a letra alfa e a branca. Aí você vai em formatação condicional. Em formatação condicional, você vai escolher a opção de limpar regras. E dentro de limpar regras, você vai pedir para limpar regras na planilha inteira. Professor, como eu vou saber que é dessa maneira? Você tem que conhecer todas as ferramentas. E a ferramenta formatação condicional cai muito em prova, cai muito em concurso. Então, é importante que você saiba utilizar ela. Como você utiliza? Cria lá umas planilhas, uma planilha com números escritos em uma única coluna, seleciona ela, vai em formatação condicional e adiciona uma regra. Depois você vai lá em formatação condicional, vai ver uma das últimas opções é limpar regras e dentro dela você pode relimpar a regra da planilha inteira ou das células selecionadas. Então, gabarito aí, letra delta. Primeira questão. O PowerPoint é um programa de criação e edição de apresentações gráficas que tem versão para Windows, Android, macOS e Linux. No PowerPoint 2013, no sistema operacional Windows, o grupo Configurar está na guia letra alfa, Designer, Bravo, Transições, Charlie, Animações ou Delta, Apresentações de Slide. Então, nessa questão, você precisa saber onde são as guias, quais são as guias, dentro das guias, quais são os grupos e dentro dos grupos, quais são os comandos. Dentro dos comandos, o seu nome, sua tecla de atalho, o que ela faz, seu ícone. Então, tudo isso pode ser perguntado na sua prova, no seu concurso. Vamos lá, na guia Design, a gente encontra lá como mudar, por exemplo, o tamanho do seu slide. Você pode botar ele 16:9 ou 4:3, mais quadradinho ou widescreen. Em transição, você cria efeitos dos objetos que estão dentro do slide. Transição é efeito na mudança de slide. Em animação, efeito nos objetos que estão dentro do slide. Então, transição é na troca de slide. A animação é no objeto dentro do mesmo slide. O configurar me permite estar configurando minha apresentação, escolhendo se eu vou apresentar ele completo, quais slides, qual seção. Então, tem diversas opções, se eu vou usar narrador, se eu não vou, vai ter som, não vai ter as ferramentas, não vai. Então, configurar a apresentação de slide. Gabarito está na letra delta, o grupo configurar.
Questão número 2. O PowerPoint 2013 do sistema operacional Windows tem o recurso de transição slide. Na figura abaixo, a seguir, temos alguns efeitos da caixa de transição para esse slide. Lembrando, a transição é feita na mudança de slide. O primeiro, o terceiro, o sexto e o oitavo da caixa de transição para este efeito acima são, respectivamente... Então, aqui, a gente precisa saber esses aí que ele marcou. O primeiro, o terceiro, o sexto e o oitavo. Eu vou pegar o mais fácil. Esse aqui, ó, é o fraturar. O fraturar é o quebra de vidro. Esse aqui, ó, é o vento. O vento empurrando uma cortina. E, por sinal, aqui a gente vai ter uma queda do meu slide. E o cobrir vai estar um slide cobrindo o outro. Gabarito, letra A. Professor, como você sabe isso? Você só vai saber isso se você abrir a ferramenta, olhar ícone por ícone, ferramenta por ferramenta. Posso dizer mais ainda, se você clicar aqui, tem muitas e muitas outras maneiras de fazer transição de slide. Como eu decoro esses nomes todos? Pessoal, eu não decoro todos, eu decoro alguns. E aqui ficaria fácil. Se você souber alguns, você consegue saber os demais. Questão de número 3. O PowerPoint é um programa de criação e edição de apresentação gráfica que tem versão para Windows, Android, macOS, X e Linux. O PowerPoint 2013, no sistema operacional Windows, tem o recurso de animação de objetos. Na figura a seguir, são apresentados alguns dos efeitos de animação. Então, a gente tem um efeito aqui, outro efeito aqui, outro efeito aqui, outro efeito aqui, que estão faltando. O primeiro, o quarto e o sétimo efeito da caixa de animação são, respectivamente. Então, fica difícil se você não souber. O último eu vou falar para vocês é o pulso. O antepenúltimo é o elástico, são os mais fáceis. E o anterior, esse aqui, é o volante, não, é o zoom, desculpa. Que ele vai pegar e dar um zoom de out, saindo. E por último, a gente tem o volante, que reparem, não dá para ver na imagem, seria a imagem girando. Então, o gabarito é a letra Charlie. Mas como você sabe isso? É porque eu trabalho com PowerPoint, todas as minhas apresentações aqui que eu faço para gravar a aula são em PowerPoint. Então, eu estou sempre olhando essas ferramentas, sempre observando. Para você estudar, aconselho você abrir o PowerPoint e olhar uma por uma das ferramentas possíveis de cair na sua prova. Tá? Tem 3 tipos de animação. A animação pode ser de entrada, a animação pode ser de saída e a animação pode ser de ênfase. Então, esses 3 tipos. Entrada é verde, ênfase é amarelo e saída vermelho. Ainda tem cores. Pode perguntar isso também na prova. O entrada, o objeto não está no slide. Quando você apertar, ele vai aparecer. O ênfase, o objeto está no slide, vai chamar a atenção. E o de saída, o objeto está no slide, some do slide, sai do slide. Então, observe aí que para cada tipo de animação que eu coloco no objeto, pode funcionar de uma maneira diferente. Lembrando que tanto na animação quanto na transição, você pode escolher o tempo que ela vai durar. Tá? Então, você pode escolher o tempo. Na transição de um slide para o outro, você pode colocar o tempo, pode colocar o som, pode colocar automaticamente ao passar o slide. Ou seja, você não precisa clicar automaticamente depois de um tempo. Já a animação do objeto, você pode escolher o tempo que vai durar a animação, fazer com que a animação aconteça com o objeto anterior, com a animação anterior, ou após a animação anterior. Então, você pode escolher com o anterior ou após o anterior. Você pode colocar ao clicar do mouse ou automaticamente também. Então, gabarito aí, letra Charlie. Questão de número 4. É possível criar uma apresentação e depois a salvar como um arquivo do modelo do PowerPoint. Esse tipo de arquivo é... Então, ele quer salvar como modelo. Tem cuidado. O padrão seria o PPTX. O padrão seria PPTX. E o modelo seria o POTX. PTM, PMT não existe, então já poderia ignorar e eliminar. É importante que vocês saibam que o padrão é PPTX para abrir para edição e PPSX para apresentação direta. Modelo pode ser o POT ou POTX.
Modelo com macro seria o tal do POT-M. Aí você também pode ter apresentação com macro, que seria o PPT-M ou o PPS-M. Terminou com M, tem macro. Beleza? Questão, então, letra Charlie, o gabarito. Próxima questão, questão de número 5. No Microsoft PowerPoint 2013, é possível editar uma apresentação ao mesmo tempo que outras pessoas quando ela é salva em PowerPoint Online, o OneDrive, Bravo, o OneDrive, o SharePoint do Office 365, Charlie Cloud Computer, o PowerPoint Online, e Delta PowerPoint Online, o SharePoint do Office 365. Primeira coisa, o PowerPoint Online é para você usar o aplicativo online. A gente chama também de PowerPoint hoje, o PowerPoint 365. Você vai usar online, então você não vai salvar ele ali. Você salva no OneDrive por padrão. Mas o Microsoft Office 365 também tem o tal do SharePoint, que eu posso estar criando o quê? Um local que eu vou estar salvando e um ponto de acesso para esse local que eu salvei. Então, para que eu possa editar apresentações ao mesmo tempo que outras pessoas, quando ela é salva, eu posso utilizar o OneDrive ou o SharePoint do Office 365. Cloud Computing é computação nas nuvens, usar esse programa processando em rede. O programa em rede a gente chama de SaaS, softwares sobre demanda. E tanto o PowerPoint Online quanto o OneDrive são exemplos de softwares online, software utilizado sobre demanda, software utilizado na nuvem. Cloud Computing é computação nas nuvens, pode ser privada, pode ser híbrida, pode ser pública, e a gente tem também, baseado nela, o Cloud Store, que é o que ele está falando aí, é o armazenar arquivos na nuvem, ou pelo OneDrive, ou pelo SharePoint. Próxima questão, questão de número 6. No Microsoft PowerPoint 2013, para aplicar a aparência de uma seleção específica e um conteúdo da apresentação de modo prático, existe uma ferramenta denominada. Então, eu quero colocar uma aparência numa seleção ou em outro conteúdo de modo prático. Existe uma ferramenta. Aplicar uma aparência de uma seleção. Então, significa, eu vou copiar a aparência, vou copiar a formatação em outro conteúdo da apresentação, em outro lugar. Para a gente copiar a formatação e aplicar a outro lugar, a gente usa o pincel de formatações. Tem que prestar atenção que aqui era muita interpretação de texto e também entender o que a ferramenta pincel de formatações faz. A ferramenta pincel de formatações copia a formatação, o efeito, a aparência e aplica a outro local selecionado. Então, eu quero aplicar a aparência de uma seleção específica em outro local. É isso que ele falou. Copio para colar em outro pincel de formatações. Daria para ver que o Smart Art é uma ferramenta que me permite inserir um organograma, fluxograma, diagrama de Venn, ou seja, um fluxo, um processo que pode ser de lista, pilhas, entre outros. O redefinir é uma ferramenta que redefine o slide para voltar ao slide mestre. Falando em slide mestre, o slide mestre é aquele que eu crio e padronizo para que toda a minha apresentação siga aquele modelo, aquele slide mestre. Se eu colocar uma imagem nele, em todos os slides, aquela imagem vai aparecer. E layout são os layouts que existem no slide mestre. Eu posso criar vários slides mestre, uma estrutura, e posso estar mudando o layout, a forma do meu slide, seguindo um padrão mestre. Eliminando as outras, eu ficaria com a Delta Pincel de formatações. Questão número 7. É possível aplicar um efeito visual durante a passagem. Efeito visual durante a passagem de um slide para outro da apresentação. Ou seja, eu vou aplicar uma transição. Uma transição. E fica em que guia? Ele quer saber qual a guia? Fica na guia transição. Para aplicar uma transição, é um efeito visual na mudança, eu vou na guia transição. Se fosse num objeto dentro do slide, seria uma animação. Vou na guia animação. Para apresentar o slide, eu vou na apresentação de slide. F5 do começo, Shift F5 do slide atual. Em exibição, eu posso dar zoom,
Mudar o modo de exibição, o padrão é normal, mas poderia botar classificação de slide, estrutura de tópico, rascunho, poderia estar mudando minha visualização, minha exibição. Questão de número 8. Considere que é necessário incluir um logotipo de uma empresa em todos os slides da apresentação. Falei há pouco. Dentre os recursos disponíveis do PowerPoint 2013, o comando mais adequado para realizar essa tarefa é eu pegar para colocar um logotipo para aparecer em todos. É melhor ir no slide mestre, que fica na guia exibição. Smart Art fica na guia inserir, organograma, diagrama, fluxograma, fluxos, processos, Smart Art. Layout de página na guia página inicial. Primeiro, layout na guia página inicial, eu não tenho na guia página inicial exatamente o grupo layout. Tem uma ferramenta que muda dentro do slide mestre, eu escolho a forma, o layout que eu quero que meu slide fique. Formas na guia inserir, dá para inserir setas, caixa de texto, fluxos, tem processos, imagens de fluxo. Então, formas são algumas imagens, linha, triângulo, círculo, entre outros. Questão número 9. A imagem a seguir representa um slide que contém uma forma com efeito de sombra. Então, aqui a forma com efeito de sombra. Reflexo e rotação aplicado a ela. Então, ele ainda virou um pouquinho e deu um reflexo ainda. O reflexo está lá atrás. No PowerPoint 2013, a guia que possui, entre outras, as ferramentas utilizadas para aplicar efeitos citados é a da ferramenta. Quando você clica na própria forma, no próprio objeto, vai abrir uma guia chamada desenho. Nessa guia chamada desenho, eu posso aplicar da forma esses efeitos, que podem se chamar de sombra, reflexo, rotação, brilho, entre outros. Gabarito, letra alfa. Na guia exibição, na guia revisão, na guia design, a gente não vai ter essas opções. Próxima questão, questão de número 10. É possível aplicar efeito visual e de movimentação aos textos e objetos presentes no corpo de um slide. Efeito visual de movimentação de textos e objetos presentes no slide. Dentre os recursos disponíveis no PowerPoint 2013, devemos utilizar isso, a guia D. A gente vai aplicar um efeito visual ao que está dentro do slide, a gente vai fazer uma animação. Para isso, eu uso a guia Animações. Na guia Animações, vai ter como inserir efeito no objeto selecionado, que pode ser um texto, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, pode ser o que você selecionar que está dentro do seu texto. Gabarito, letra tchá. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula focada no edital, a melhor forma de estudar para o Colégio Pedro II. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Fique com Deus, bons estudos, boa prova. Tchau, tchau!